PJ, você então é pastor da Igreja Adventista Central de Curitiba, né? Um dos pastores que trabalha lá naquela igreja. Isso aí. Você tem um canal no YouTube, onde traz mensagens bíblicas, inclusive de um jeito bastante diferente. O canal, pelo que eu tenho de informação aqui, existe há 1 ano e meio. Isso aí. E você já tem mais de 11 mil inscritos. É isso aí. Bastante coisa num curto período de tempo. E com tanta proposta de diferentes canais que a gente tem hoje no YouTube, né? Sim, sim. Hoje em dia a gente vê cada vez mais dificuldade para crescer, né? Então, realmente, o canal tem sido muito abençoado aí. Esse canal que leva o teu nome, e você hoje produz lá em Curitiba, você começou a produzir vídeos para a internet quando você estava em São Paulo, trabalhando no estado de São Paulo, e era o projeto Compartilhando. É isso aí. É isso? Isso mesmo. Quando você começou a lidar com esse tipo de projeto, começou a lidar com esse assunto de vídeos na internet, você queria atingir um público que fosse um público, inclusive, diferente do público da igreja, ou que produz coisas para a igreja, essas pessoas que produzem um conteúdo gospel. Você queria produzir além disso. Sim, sim. Era outra proposta, né? Por quê? A gente queria fazer, assim, alcançar pessoas não cristãs, especialmente. Né? Então, conheci várias pessoas assim que falaram, olha, a gente tem que fazer um trabalho evangelístico pela internet. Naquela época, a gente tinha muito pouca coisa na internet, especialmente feitas por cristãos para não cristãos. E a gente queria usar o canal como um meio de evangelização, né? Então, a proposta inicial era até pegar temas gerais, como um filme, uma série, uma notícia. O título do vídeo levava essa notícia, a gente falava um pouco daquilo e depois puxava para a Bíblia ali. Então, a gente acabava atraindo muitos fãs daquele assunto e depois trazendo para a Palavra de Deus. Então, foi uma experiência bem legal. E aí é o seguinte, quando você começou a fazer esses vídeos, você gravava os vídeos na tua casa, a tua esposa, a Dani, te ajudava ali com a produção, era uma cenografia muito básica. Também tinha ajuda de um outro amigo teu, que é o Hamilton Menezes Filho, só para não confundir com o Hamilton Menezes pai, né, que todo mundo conhece. O começo é sempre bastante difícil, né? A gente tem aquele sonho, a gente vai tentando realizar, tentando fazer acontecer, mas naquele início, e com as coisas trabalhadas desse jeito, ainda embrionários, você imaginava que teria o alcance que o trabalho está tendo hoje? Era um propósito? Você acreditava que ia ter essa exposição? Então, eu sabia que na internet é só persistir, né? Você tem que correr atrás. Então, eu imaginava que em algum momento a gente ia conseguir alcançar o objetivo. Só que eu não sabia como, nem de que maneira, nem até o público mesmo. Será que é esse público que a gente está escolhendo? Será que é dessa maneira? Tanto é que, desenvolvendo o projeto, a gente até descobriu várias coisas que no começo a gente não imaginava. Né? Então, assim, eu sabia do potencial da internet, mas não sabia como chegar lá. Então, a gente começou na cara e na coragem. E foi aprendendo ao longo do caminho, né? Isso aí, fomos aprendendo, pegando conselho de várias pessoas. Tenho amigos lá em Curitiba, inclusive youtubers, adventistas, que fazem vídeos aí e fazem sucesso fora até do mundo evangélico. E falando, cada um dando uma dica, um aqui, um ali, a gente aprendendo. E aí, tanto foi melhorando a qualidade, quanto também a gente foi aprendendo a lidar com o YouTube, com a internet, e aí as coisas vão ficando melhor. O começo é bem difícil, mas... Você estava dizendo que, inclusive, né, nesse período, mas até hoje, você ainda faz muitas referências, né, no teu canal hoje, de filmes, de assuntos do dia a dia. É importante ter essa relação, falar o que o público jovem está comentando nas suas rodas. Você coloca memes, por exemplo, né? Então, para algumas pessoas, sei lá, misturar um texto bíblico com um meme, pode ser que as pessoas não aceitem muito bem, né? Mas isso tem dado resultado. As pessoas têm recebido a mensagem, inclusive bíblica, através dessa linguagem super contextualizada. Né? Sim. Tudo isso tem um propósito, né? Então, assim, a gente usa as referências, eu vejo como uma maneira de trazer a Bíblia para os dias de hoje. Né? Às vezes a gente trata essas coisas como um negócio muito distante daquele tempo. Então, às vezes, uma brincadeira, um meme, alguma coisa, eu vejo que a pessoa ela vem para o dia de hoje, opa, isso aqui pode ser aplicado hoje também. E a gente toma alguns cuidados também. A gente brinca ali com assuntos, com as coisas, mas dificilmente a gente brinca diretamente com algum assunto da Bíblia, alguma coisa assim. A gente busca respeitar bem isso. Mas quando a gente está comentando as coisas, brincando ali, a gente coloca isso tanto para distrair, alegrar, quanto para puxar o assunto que a gente está trazendo da Bíblia para a realidade também. Fala galera, eu sou o Vitor BJ, esse é o meu vlog, estamos aqui para estudar a Bíblia de um jeito maroto, descontraído, legal, light, que a galera curte.
tema de hoje eu curto pacas, é sobre os frutos do Espírito. Mas que uva passas o fruto do Espírito é, hein? Hein? Vocês viram o que fez aqui, né? Melhor que isso, só a piada do pavê que seu tio faz naqueles almoços de família. Pois é, até aquela do Evaristo também, coloca aí. Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. Mamão aqui. Que piada velha. O fruto do Espírito, que está longe de ser uma uva passa, é a essência da vida cristã. Então, você pode ser descontraído, você pode ser bem-humorado, mas ao mesmo tempo você é uma pessoa séria, ou seja, você trata dos assuntos com seriedade, mas não com sisudez, né? Eu acho que é um pouco isso que você trabalha nos vídeos. E, infelizmente, a gente pegou uma crença de que ser cristão é, sei lá, viver triste, viver antiquado, carregando, às vezes, os problemas, a cruz, a gente interpreta isso da maneira errada, quando, na verdade, é ter alegria, não é não passar problema, mas é alegria, é sorriso. Até tem alguns estudos teológicos mostrando que Jesus usava muito o recurso do humor nas suas pregações, nas suas falas. É que hoje é um pouco diferente do humor daquela época para a gente entender. Então eu vejo que o humor é uma ferramenta dada por Deus, sabe? Para a gente se alegrar, para a gente sorrir. E a gente usar isso também na exposição ali da palavra de Deus é uma ferramenta muito útil para a gente alcançar as pessoas, especialmente a juventude. E aí, assim, você trabalha com jovens durante todo o teu tempo, né? Porque você é pastor dos jovens da Igreja Central de Curitiba, a Igreja Adventista Central de Curitiba, trabalha com esse público nos teus vídeos. Sim. E aí é o seguinte... Inclusive aquela conversa de, vamos fazer então para um público que é fora da igreja, para o público que não é ainda cristão. Porque, como você comentou aqui comigo, tinha muita gente já fazendo coisas para o público cristão. E você achava que você precisava motivar o público fora da igreja. Mas você acabou percebendo no teu trabalho que estava fazendo diferença, sim, o conteúdo para o público que também estava dentro da igreja. Por exemplo... um dos guias que você tem no teu conteúdo dos vídeos é um guia de estudos da Bíblia que a Igreja Adventista estuda mundialmente. Sim. Então você traz comentários, traz situações com essa temática. Isso tem motivado os jovens, inclusive da igreja, a estudarem mais a Bíblia. Sim. A gente teve essa mudança de foco, sabe? No começo, inclusive, do compartilhando, e inclusive quando eu trouxe, falei, não, vou fazer um vlog meu em casa e tal, a proposta era essa, era atingir o pessoal de fora com temas variados. Só com o tempo eu fui percebendo que a gente, como juventude, não faz muita coisa para fora. Então eu falei, opa, se eu fizer algo para fora, eu vou ser mais um fazendo para fora. Mas se eu estimular os jovens da igreja a fazer, que sejam vídeos, que sejam ações, que sejam missões para fora, eu creio que o potencial vai ser bem maior, né, de influência. Então aí foi um momento até que eu mudei um pouco o foco do vlog, sabe? De tentar ali alcançar especificamente aqueles não cristãos vou alcançar os cristãos, os jovens, adventistas, de outras igrejas também, mas estimulá-los a fazermos coisas juntos para alcançarmos os não cristãos. Então eu dei essa mudança de foco aí. Por falar na mudança de foco do conteúdo, também teve uma mudança na produção como um todo. Porque eu falei daquele início bastante caseiro, e hoje tem o vídeo, o teu vlog, tem uma preocupação muito detalhada. O cenário é muito bonito, né? Tem um cenário realmente, não é uma adaptação. Você se preocupa com o texto. Então eu vejo que em alguma, não sei se todo o tempo, mas em vários momentos você está lendo um texto que foi previamente escrito para justamente aproveitar da melhor forma possível o tempo. Cara, qual camiseta? Essa aqui? Acho que eu vou com a azul. E você aí tá pensando que um vlog é fácil de fazer? Não, aqui dá um baita trampo. São várias pessoas na produção. Pra você ter ideia, tem a Sandra que faz o cenário, o Lucas Schutz que faz o roteiro, o Michel que filma, Danilo que edita, até o Jeff tá de férias, tá me ajudando aqui hoje, e até minha esposa que dá aquele beijinho antes de eu vir pra gravação. Beijo, amor, te amo. Toda essa galera que você não enxerga é mais do que necessária para isso funcionar. Esse é o nosso time dos bastidores. E por que eu comecei o vídeo de hoje falando disso? Já vai descobrir. A gente está falando sobre o Espírito Santo e como ele é apresentado na Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre como ele atua nos bastidores da história humana. E isso começou desde lá de trás. Quando eu comecei compartilhando esses outros projetos, as pessoas que me ajudaram ali, elas eram muito preocupadas com isso. Então elas falavam, BJ, por exemplo, é importante você escrever o texto inteiro, é importante você se preocupar com a produção. E isso até angustiava no começo, que eu não conseguia fazer isso. Não podia, não tinha um cenário, não tinha uma estrutura.
E aí veio até a questão de fazer os vídeos da lição, inclusive foi uma ideia que veio de fora, o pastor Elmar Borges, departamental de jovens lá da União Sul. Que foi apresentador aqui do Feliz Sábado por bastante tempo. E ele me convidou e falou, BJ, tive uma ideia e tal, e passou a ideia do vídeo da lição. Falou, eu sei que você tem um canal, mas o que você acha se a gente incluir, aproveitar esses vídeos de várias maneiras? E ali foi o meu ponto de ruptura, porque até ali eu falava, não é o meu propósito fazer coisas para dentro. E ali eu refleti e falei, não, acho que pode dar certo. E aí comecei a fazer, e com isso veio bastante apoio. Então, com isso, tanto a Igreja Central me apoiou com a estrutura, com o estúdio, lá tem um estúdio lá na igreja, um pessoal que filma. O pessoal da União me apoia com a questão da edição dos vídeos, inclusive é um rapaz que edita, ele mora na Espanha, brasileiro, mora lá, a gente manda pela internet, devolve e tal, bem interessante. Então, assim, principalmente com os vídeos da lição, a gente começou a ter bastante apoio, sabe? E aí isso deu pra gente a oportunidade de fazer algo mais bem produzido, sabe? Então, quando eu lembro como se fosse hoje o primeiro vídeo da lição que a gente fez ali com um cenário, poxa, gravado ali no estúdio, uma câmera, a gente pôde usar um TP que eu queria usar, mas não conseguia. Eu falei, quando eu vi o resultado, eu falei, nossa, é isso que eu queria. Fez diferença. Sabe? Sim, eu estava com essa ideia na cabeça desde o começo ali, ficamos uns 7, 8 meses tentando, mas por problema de estrutura não conseguíamos. Mas quando deu certo, nossa, veio uma realização muito pessoal, muito alegre, fiquei muito feliz que eu falei, não, chegamos lá. E aí começou a crescer exponencialmente. Eu acho tão legal, BJ, porque assim, além dessa questão da motivação dos jovens que já são cristãos a lerem mais a Bíblia, se interessarem mais por assuntos da vida cristã, influencia pessoas também que não são cristãs a conhecerem mais essa mensagem. Agora, também tem uma questão de trabalhar a imagem do que é ser cristão, inclusive a imagem do pastor. Sim. Porque, como a gente conversou, essa história de seriedade, Sim. mas ao mesmo tempo descontração, trabalha o que é a imagem do pastor, o que é um pastor, né? O que é um cristão. E eu acho que, além disso ainda, não ajuda jovens a só procurarem mais para si próprios a palavra de Deus, mas também buscar formas alternativas de testemunharem, de pregarem, que não somente no púlpito da igreja ou batendo de porta em porta, né? A gente hoje tem muitos recursos. Sim. E eu acho que o teu canal dá essa possibilidade, dá a ideia de que outras pessoas também possam tomar esse rumo e desenvolverem projetos assim, Sim. né? Não, com certeza. Essa até é uma das minhas propostas com o canal, né? Quando eu era pequeno até tinha uma dificuldade que eu sempre fui muito tímido, né? Às vezes não parece, mas sou meio na minha, meio pra cá. Eu acho que é meio impossível de imaginar. Mas e quando era pequeno, a ênfase era muito dada no trabalho de porta em porta, até como você citou. Só que eu tinha muita dificuldade de bater nas casas e tal, e eu ficava angustiado. Eu falava, gente, mas eu não consigo não, mas me ensinaram que era apenas essa maneira. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que existem outras maneiras, inclusive de usar os dons que Deus deu pra gente para fazer o trabalho, a pregação de maneiras diferentes. E isso me deu muita alegria, sabe? De poder fazer algo que você gosta e ainda assim tá pregando e tá levando Jesus para outras pessoas. Então, essa é uma proposta do canal, com certeza. O pessoal vê, não, eu posso usar os meus dons, posso fazer um vlog, posso fazer um blog, posso fazer qualquer coisa assim dos dons que Deus me deu para usar para pregação. E o legal é que, assim, a produção me contou que são muitos resultados já com o Sim. blog, né? Você sabe de pessoas que aceitaram a igreja, se batizaram. Você sabe de gente que era da igreja e voltou a frequentar a igreja Sim. por causa do vlog. Eu imagino que não tenha pagamento melhor do que com certeza. Saber desse tipo de resultado com o teu trabalho. Sim, né? isso realiza. A gente mostra que está no caminho certo. Né? Na internet, você acaba ficando um pouco longe das pessoas. Né? Então, às vezes, você não conhece, você vê ali, sabe o nick da pessoa, mas quando você vê esses retornos, a gente fica muito feliz. Né? Então, pessoas se batizando, pessoas voltando para a igreja, pessoas estudando a lição da escola sabatina sem nem mesmo ser da igreja ou conhecer, falando, não, onde é que eu compro esse guia, porque eu quero estudar também, até fora do Brasil. Outro resultado muito legal que a gente não esperava quando começou foi muitas pessoas baixando os vídeos e usando nas suas igrejas, na escola sabatina, nos programas. Então, a gente não imaginava isso e hoje é uma das maneiras que o canal é mais usado nas igrejas, o pessoal baixando e passando ali nos momentos. Então, tudo bom, BJ. Quem de repente está assistindo a gente aqui e não sabe, não conhece ainda o teu vlog, onde que consegue encontrar no YouTube? Qual é o endereço? Só entrar no YouTube, colocar o meu nome lá, Victor BJ, BEJOTA. Tá aparecendo Victor aí? BJ. Só colocar. Legal. Muito bom, BJ. Sucesso. Muito obrigado. Espero que Deus continue te abençoando, que você possa produzir muitos materiais aí. Valeu. E que a gente possa conversar outras vezes. Ok. Valeu. Agradeço aí a oportunidade.